Olá, você que está estudando para fazer a prova do Enem aí nesse ano. É um prazer poder falar com você um pouquinho. Eu sou Leonardo, professor de Física do IFG, Campus Goiânia, e a gente vai ter, né, uma conversa rápida aí um pouquinho na tentativa de ajudar você nessa batalha aí para fazer uma boa prova do Enem, para conseguir entrar no curso que você sonha aí na universidade. Bom, primeiramente eu queria, antes de começar a falar do conteúdo mesmo, eu queria parabenizar o IF Goiano pela iniciativa e, sobretudo, agradecer pelo convite, né, de poder participar desse projeto. Espero que esse projeto se repita nos anos seguintes e torço muito que essas aulas possam ajudar, né, você aí a fazer uma boa prova daqui a uns dias. Muito bem, vou compartilhar aqui uma tela com vocês para a gente começar aí a nossa conversa. Muito bem. Para uma boa preparação para o Enem, né, na área de ciências da natureza e suas tecnologias, em especial aqui na área de física, é necessário que você estude todos os conteúdos, evidentemente, mas que você foque principalmente naqueles conteúdos que são mais recorrentes na prova. Ou seja, aqueles conteúdos que são mais explorados na prova. E quando se trata de prova do Enem, especificamente na área de física, não há dúvida que energia é o conceito mais explorado. É o conceito que mais vezes caiu. Então, eu me arrisco a dizer que, sem sombra de dúvida, direta ou indiretamente, o conceito de energia vai estar na sua prova lá em janeiro. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre energia, sobre formas de energia, grandezas relacionadas à energia, e eu acredito que alguma coisa dessa nossa discussão vai acabar aparecendo lá na sua prova. Vamos começar então? Tá pronto? Bom, quando se fala de energias renováveis, como energia eólica, energias não renováveis, como, por exemplo, de combustíveis fósseis, né, como o caso do petróleo, a gente está pensando, então, numa coisa mais básica, que seria: o que é energia? É muito comum a gente falar de energia, mas a gente ter dificuldade para entender o que é propriamente energia. E é plenamente compreensível ter essa dificuldade. Não é um conceito fácil, mas não é fácil mesmo. Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui um trechinho de Richard Feynman, que foi um dos físicos mais importantes aí do século XX e, sobretudo, um dos educadores na área de física mais importantes do século passado. E eu acho sempre interessante essa fala dele aqui, ó. Vamos ler. Olha o que o Feynman diz. É importante observar que hoje não sabemos o que é energia. O que sabemos é que existe uma lei governando todos os fenômenos naturais conhecidos até hoje. Não existe nenhuma exceção conhecida a essa lei, que é conhecida pelo nome de Lei da Conservação da Energia. Ela estabelece que há uma certa quantidade, que nós chamamos energia, cujo valor não se altera nas várias mudanças que ocorrem na natureza. Então vejam só, é difícil de definir o que vem a ser exatamente energia. O Feynman diz que a energia é uma quantidade que sempre se conserva. Ou seja, energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. A energia total, vamos dizer assim, do universo, ela se conserva. É uma quantidade que sempre se conserva. Então, assim, realmente é uma discussão bastante abstrata sobre esse conceito, mas
Se tem algo que é mais fácil de identificar, são as diversas formas de energia. Né? Listei aqui algumas das principais, que eu imagino que você já conheça, já tenha ouvido falar, né? A energia elétrica, né, que nós temos aí nas nossas casas, né, nas nossas tomadas, energia térmica, né, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, porque tem uma pequena confusão conceitual que eu acho importante mostrar. A energia mecânica, né, que está relacionada quando você, por exemplo, faz uma força, empurra um objeto e tudo mais. Energia química, né, lá nas reações químicas. A energia radiante das ondas eletromagnéticas, por exemplo, o Wi-Fi, a luz solar, as ondas de rádio, telefonia celular. Energia nuclear, né, que está a energia lá do núcleo do átomo, que pode ser usado para gerar energia elétrica, pode ser usada para fins bélicos. Ou seja, existem muitas formas de energia. Vou tentar comentar um pouco sobre cada uma não, sobre algumas delas, as principais, e vou mostrar para você como que isso cai nas provas, e em especial na prova do Enem. Né, vou colocar algumas questões do Enem, algumas que não são do Enem, algumas que são do Enem, tentando mostrar como que isso tem sido explorado nos últimos anos, para que você fique bem preparado para na hora que você for fazer ali a sua prova em janeiro. Vamos lá então? Começando aqui sobre unidades de medida. Por quê? A prova do Enem é uma prova de múltipla escolha. E uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não levam tão a sério assim, são as unidades. Às vezes você sabe a questão, você sabe o conteúdo, você domina, você faz o cálculo corretinho, mas por uma desatenção quanto à unidade de medida, você acaba errando essa questão. Né? Então, tomar cuidado, porque lá no Enem, nos itens do Enem, isso pode ser explorado. Já foi cobrado em provas anteriores e, sem dúvida, pode aparecer novamente. Então, vamos lembrar rapidinho? A unidade de medida de energia no sistema internacional é o Joule, né, cujo símbolo é um J maiúsculo. Então, lembrar que Joule é a unidade de medida de energia, é a unidade de medida de trabalho. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Mas existem várias outras unidades, eu coloquei aqui algumas mais famosas, só para mostrar que isso pode aparecer na prova. Então, a caloria, que é muito usada quando se fala de calor e energia térmica, e também é utilizada quando a gente fala de energia contida nos alimentos, né, o valor energético de um alimento. A gente vai comentar um pouco sobre isso. O quilowatt-hora, fique muito atento ao quilowatt-hora. Isso aqui já caiu em provas do Enem e pode cair novamente, que é a unidade que a gente usa quando se fala de energia elétrica. Quer dizer, aquela que vem na nossa conta de energia, aquela que é mostrada no medidor de energia, comumente chamado de relógio de luz, né, que fica lá no poste. Então, muita atenção ao quilowatt-hora. Bom, seguindo aí, o elétron volt, que é uma unidade, quando se fala de energias no átomo, né, na física moderna, na química, né, quando você quer expressar quantidades muito pequenas de energia, aparece aí o electron volt. O BTU, que é a British Thermal Unit, né, a unidade térmica britânica, que é aquela do sistema britânico de unidades, do sistema inglês de unidades. Né, não sei se você já ouviu falar, mas geralmente os nossos aparelhos de ar-condicionado, a gente fala o aparelho de tantos mil BTUs, né, então a gente está ali falando de unidade de medida britânica. Bom, aí surge a dúvida. Essas unidades que estão aparecendo aí no slide, existem relações de transformação entre elas e o Joule, que é a unidade padrão do sistema internacional.
Léo, eu preciso saber isso de cabeça? Não, não precisa. Se você tiver que fazer uma conversão, por exemplo, de caloria para joule lá na hora da sua prova, a prova vai te dar essa relação. Ora, Léo, então por que você está mostrando esse slide? Porque uma coisa você precisa saber, você tem que identificar o que significa cada uma das unidades. Então, por exemplo, quilowatt-hora. É muito comum ser confundido com quilowatt. Eu vou mostrar isso mais à frente. Quilowatt e quilowatt-hora não é a mesma coisa. Quilowatt, eu vou mostrar daqui a pouco, é unidade de potência. Quilowatt-hora é unidade de energia. Então não é a mesma coisa. Tá? Então você precisa saber identificar, a partir da unidade de medida, qual é a grandeza física. Se é uma força, se é energia, se é potência, se é corrente elétrica e etc. Então, por isso que eu estou mostrando aqui as principais unidades de medida para a grandeza energia, que é o assunto que a gente está conversando nessa aula. Beleza? Então, fique atento às unidades. Continuando, vamos agora entrar nas principais modalidades de energia. A que a gente mais estuda no ensino médio é a energia mecânica. E a energia mecânica, ela é constituída por duas parcelas: a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a parcela da energia mecânica que está associada ao movimento. É a energia do movimento. E a energia potencial associada à posição. Léo, como assim posição? Posição é configuração, localização. Então, se um objeto, por exemplo, está a 10 metros de altura do chão, ou se ele está a 20 metros de altura do chão, a energia potencial vai ser diferente, porque a configuração é diferente, a localização desse objeto é diferente, a posição ocupada por ele é diferente. Beleza? E a gente pode dividir a energia cinética em duas. Energia cinética de translação, como o próprio nome já diz, associada ao movimento de translação. E energia cinética de rotação. A energia cinética de translação tem uma fórmula que eu acredito que você conheça. Vamos lembrar? Energia cinética mv² sobre 2. A energia cinética de rotação também tem uma fórmula, mas isso não é conteúdo de ensino médio. Então, se for aparecer na sua prova do Enem algo sobre energia cinética de rotação, não vai ser um cálculo, vai ser apenas conceitual. Então, tá tranquilo, né? Energia do movimento de rotação. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha na energia potencial. A energia potencial tem energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Na verdade, também tem energia potencial elétrica, mas aí acaba não entrando na ideia da mecânica, né? Energia potencial gravitacional. Lembra da expressãozinha dela, da fórmula? Energia potencial gravitacional, mgh. M é a massa, G é a gravidade e H a altura em relação ao plano de referência. E a energia potencial elástica, né, quando a gente tem corpos elásticos, como molas. Também tem uma expressão, lembra dela? Energia potencial elástica, kx² sobre 2. Sendo que esse K é a constante elástica, né, uma característica do corpo elástico, né, da mola. O X é a deformação sofrida por esse corpo, por essa mola. E o que seria essa deformação, Léo? É o quanto a mola esticou, ou o quanto a mola encolheu.
né, em comparação ao seu comprimento normal, seu comprimento natural. Né, a mola tem 1 metro. Se ela passou a ter 1,1 metro, ela esticou 0,1. Então esse aí seria o valor do X, o valor da deformação. Tudo bem? Então, a energia mecânica. E aí já vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem que tratou desse assunto. Bora lá? Observe a situação descrita na tirinha a seguir. Assim que o menino lança a flecha, há a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia potencial elástica em energia gravitacional, gravitacional em energia potencial, potencial elástica em energia cinética, cinética em energia potencial elástica ou gravitacional em cinética. Vamos dar uma olhadinha na tira? Então, repara no primeiro quadrinho que tem um arqueiro, né, que está ali mirando a sua flecha e uma outra pessoa amarrada na árvore. E aí, quem está ali assistindo fala: você quer matá-lo ou acertar a maçã? Veja que tem uma maçã em cima da cabeça da pessoa que está ali amarrada na árvore. Aí vem a dica, ó. Você deve mirar mais para cima para compensar a gravidade. Assim? Aí ele atira, e tum, acerta bem na maçã, ainda bem, né? Aí a menina que estava ali amarrada à árvore, ufa, ainda bem que Lisa chegou. Lisa deu a dica ali para mirar um pouquinho mais acima. Muito bem. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. Quando ele puxa, antes de lançar a flecha, aquele elástico ali vai esticar, vai se deformar, vai armazenar uma energia potencial elástica. Quando ele solta a flecha, o elástico está voltando ao seu comprimento natural, quer dizer, aquela energia potencial elástica vai desaparecer, mas por outro lado, a flecha vai adquirir velocidade, então ela vai adquirir energia cinética. Ou seja, nessa situação, nós temos uma transformação, uma conversão de energia potencial elástica em energia cinética, como você pode ver na alternativa C. Lembra lá do Feynman. Energia se conserva, energia não some, energia não aparece do nada. Então, quando ele soltou o elástico voltou à sua configuração natural, né, ao seu comprimento natural, a energia potencial elástica desapareceu. Mas como assim desapareceu? É porque ela foi transformada em energia cinética devido ao movimento adquirido pela flecha. Ou seja, se eu penso na energia de uma maneira geral, ela não desapareceu. Ela apenas foi transformada de um tipo de energia para um outro tipo de energia. Ok? Então vamos lá, vamos continuar? Um tópico dentro do conceito de energia que o Enem já cobrou várias vezes é a geração de energia elétrica. Então, para nós brasileiros, você sabe que a energia elétrica, a maior parte da energia elétrica aqui no Brasil é gerada em usinas hidrelétricas. E aí, como é que funciona? Como é que é essa questão das hidrelétricas? Bom, nós vamos construir uma barragem que vai criar um reservatório de água, um lago. Então você vai armazenar água. Aí existe uma tubulação aqui por onde essa água vai escoar para girar uma turbina que vai acionar um gerador de eletricidade. E aí sim você tem energia elétrica que depois é transmitida para as cidades, para as casas e tudo mais. As hidrelétricas utilizam um transformador de tensão também, antes da distribuição. Mas pensando do ponto de vista de energia, o que nós temos que pensar é isso aqui. Ó. Você tem ali a turbina
que vai girar pela passagem da água. Então pensem bem, se na turbina eu tenho um movimento de rotação, eu tenho na turbina e, consequentemente, no gerador que está acoplado a ela, uma energia cinética de rotação, que vai acabar sendo convertida em energia elétrica. Agora, essa energia cinética de rotação da turbina veio por causa do movimento da água, então da energia cinética de translação da água. Mas o movimento da água veio por causa de você ter um reservatório, né, ali o lago. Então, uma energia potencial gravitacional, né, por causa da altura, da diferença de altura entre a água armazenada e a posição em que está essa turbina. Então, repara bem, energia potencial gravitacional da água lá no lago, vira energia cinética dessa água em movimento na tubulação, energia cinética de translação, que vira energia cinética de rotação, né, no giro da turbina e do gerador, que vira energia elétrica, que é transmitida, transferida aí para as cidades. Vejam só as várias etapas, as várias transformações de energia que ocorrem em uma hidrelétrica. Uma coisa que eu gosto de mostrar, sabe, eu acho curioso, é a questão das comportas. Eu não sei se você já viu, em algumas épocas do ano, na TV mesmo, a gente encontra algumas reportagens em que as comportas são abertas e aí escorre aquela quantidade enorme de água, como você está vendo ali. Isso não gera energia elétrica. A princípio podia parecer que sim, né? Uma quantidade gigante de água passando ali. Pois é, não está gerando energia elétrica. Por quê? A energia elétrica é gerada pela passagem da água nesses dutos aqui, porque é essa água que vai acionar a turbina que está acoplada ao gerador. Se você deixar a água sair pela parte de cima ali da barragem, pelas comportas, isso não é uma água que está passando ali na turbina. Mas aí surge a dúvida. Léo, então, por que que se abre essas comportas e deixa-se essa água escorrer? Né? Por que que a gente visualiza isso daqui, ó? É simples. Quando o lago está muito cheio. Eu peguei esse videozinho aqui lá da hidrelétrica de Itaipu, né? Então, quando o lago está muito cheio, né, na época de muita chuva, e aí a capacidade dele de armazenamento de água já chegou no seu limite, você acaba abrindo as comportas para impedir que ele fique mais cheio, para impedir que ultrapasse esse limite. Ou seja, abrir as comportas na hidrelétrica é simplesmente deixar a água escorrer. E infelizmente ali você não está gerando energia elétrica. É uma curiosidade que eu acho legal. Bom, ainda utilizamos no Brasil usinas termoelétricas, né? Especialmente na região norte, a gente ainda tem muita termoelétrica. Então, qual que é a lógica? Vamos lá. Em uma caldeira, você vai ter água e calor vai ser fornecido por uma fornalha que vai queimar algum tipo de combustível fóssil. Pode ser carvão, pode ser gás, pode ser óleo, diesel, etc. Então, a queima do combustível fóssil vai liberar calor. Essa água, ao absorver esse calor, vai ferver, ou seja, vai ser gerado vapor de água. E esse vapor de água, sob alta pressão, vai girar a turbina, vai acionar a turbina, que está conectado ao gerador de energia elétrica. Vejam, a gente tem, então, a queima do combustível liberando energia térmica, aí você tem o vapor sob alta pressão, né, um sopro desse vapor ali, uma energia cinética de translação. O giro da turbina e do gerador, uma energia cinética de rotação. E, por fim, a energia elétrica sendo produzida lá no gerador.
Veja que, assim como lá na hidrelétrica, você precisa acionar uma turbina. Só que agora quem vai fazer essa turbina girar é o vapor de água proveniente ali, né, da caldeira. Beleza? As usinas nucleares, que também são chamadas de termonucleares, são semelhantes às termoelétricas, por isso também são chamadas de termonucleares. A diferença é que o calor não vai vir da queima de algum combustível, mas sim de uma reação de fissão nuclear. Então você tem aqui o reator, onde o elemento lá vai ser fissionado, isso vai liberar muito calor, que vai ferver a água, gerando vapor de água, como lá na termoelétrica, e esse vapor vai acionar a turbina que está conectada ao gerador, gerando assim energia elétrica. Então veja que a lógica é basicamente a mesma. Só um detalhe que pode aparecer: na usina nuclear é necessário ter o resfriamento do reator, porque a temperatura que ele atinge é muito alta e você não quer que o reator exploda. Em 2011 houve um acidente lá em Fukushima, no Japão, em que ocorreu um superaquecimento dos reatores. Então, para ver esse resfriamento do reator, a usina nuclear é construída próxima a uma fonte de água fresca, rio, lago ou mar. Ou seja, você precisa ter água em abundância para poder evitar esse superaquecimento. Tá joia? E vamos dar uma olhadinha numa questão, então, de novo do Enem, só para você ver isso aparecendo na prova. A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Então veja lá o esquema que a gente estava analisando agora há pouco. Repara que você vai ter, com vapor, energia mecânica, ó, energia cinética de translação do vapor, que vai virar energia cinética de rotação da turbina e do gerador, que vai se converter no final em energia elétrica. Então vamos ver qual foi a pergunta? A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada na reação é usada para ferver a água, que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina. Verdadeiro. Não é exatamente o esquema que a gente estava vendo? 2. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Sim. 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Não! Você não quer que essa água que volta para o reator esteja quente, você quer uma fonte de água fresca, que é exatamente para refrigerar o reator, resfriar o reator. Então ficaram corretas as afirmações 1 e 2. Veja só que apareceu o termo energia cinética de rotação. Como eu falei para você no começo da aula, se for explorar a energia cinética de rotação, vai ser apenas conceitualmente, como apareceu aqui. Não vai pedir nenhum cálculo para ela. Já na energia cinética de translação, aí sim, pode aparecer algum cálculo, a gente recordou como é que é a fórmula lá no comecinho da aula. Ok? Vamos embora continuar? Agora, dá uma olhadinha na energia eólica. No Brasil, especialmente na região Nordeste, a energia eólica tem crescido bastante nos últimos anos. Então, os parques eólicos utilizam o vento, que gira uma hélice, que está acionada a um gerador, que gera energia elétrica. Ou seja, essa hélice é, na verdade, a turbina. Só que agora quem faz ela girar é o vento.
Então, se a gente for pensar bem, nós temos a energia cinética de translação do vento, né, do ar em movimento, energia cinética de rotação ali da hélice, né, da turbina que está acoplada ao gerador, e a energia elétrica que é produzida lá no gerador. Esses parques eólicos são edificações enormes. Eu gosto de colocar essa fotografia aqui só para você reparar bem. Veja o tamanho de uma pessoa comparado ao tamanho dessa hélice aí, né, desse ventiladorzão que vai ser o responsável pela geração da energia elétrica. Bom, qual seria então o detalhamento das etapas, né, que eu já tinha falado? Eu coloquei aqui um slide mostrando, ó. Primeiro, o vento faz as hélices girarem. Segundo, o eixo movimenta o gerador para produzir eletricidade. Terceiro, um transformador converte a energia em alta voltagem. E quarto, a eletricidade é transmitida pela rede elétrica. Né? Sempre nas usinas, e aí não só nas eólicas, mas vale nas outras também, a gente tem um transformador para, como o próprio nome já diz, transformar a voltagem para uma alta voltagem, uma alta tensão, que é utilizada nas linhas de transmissão elétrica. Bom, a energia eólica, se a gente for pensar bem, ela é utilizada desde a antiguidade. Se a gente for pensar que barcos à vela já existem há muito, muito tempo, quer dizer que o homem já usa energia eólica, não é de agora, né? Mesmo para a movimentação de moinhos, né, os moinhos de vento, já existe há muito tempo. Os moinhos de vento faziam os mesmos trabalhos dos moinhos de água, mas em zonas em que a geografia dos terrenos proporcionava ar forte em movimento. Às vezes não tinha ali água corrente para ser utilizada facilmente, mas tinha um bom vento, então você poderia utilizar isso na moagem. Então a energia eólica não é utilizada só a partir de agora, pode parecer uma coisa nova, mas não é essa a verdade. O que a gente está discutindo agora é o uso dessa energia para produzir energia elétrica, e isso realmente está avançando bastante ultimamente. Só a título de curiosidade, a palavra eólica vem de Éolo, que é o deus do vento da mitologia grega. Né? Por isso que o termo é esse. E podemos pensar em vantagens e desvantagens da energia eólica. A principal vantagem é não poluir, com gás estufa, que eu estou querendo dizer, né? Dela ser inesgotável, né? Porque sempre a gente vai ter vento. Então não emite gases poluentes, né? Ela, consequentemente, então, é uma forma de você combater o uso de gás estufa, né? Então, tentar combater o aquecimento global, né? Ou pelo menos evitar o agravamento desse problema. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no uso da energia termoelétrica, né, você tem a emissão de gás estufa. Então, você tem ali um agravamento do problema do aquecimento global. Com a energia eólica, isso não ocorre. Outra coisa interessante é que os parques eólicos são compatíveis com outros usos do terreno, com agricultura, criação de gado. Ou seja, é possível você ter, então, um melhor aproveitamento daquela região. É claro que existem desvantagens. Né? Então, vamos citar aqui algumas dessas desvantagens. Primeiro, você precisa de áreas grandes. Né? Como eu mostrei ali, cada um desses ventiladores aí é enorme. Então, a área ocupada pelo parque eólico é uma área bem extensa. Quando eu falei que não polui, porque provoca poluição sonora. Né? Eu queria dizer que não polui o ar, mas provoca poluição sonora. E outra coisa, isso acaba interferindo em rota migratória de algumas aves, né? Animais migratórios, por causa da presença do parque eólico ali. E um problema que vem diminuindo, mas ainda é um problema, é o elevado custo.
Outra coisa é que você necessitaria de vento o tempo todo, vento constante. Então, utilizar a energia eólica como fonte principal pode ser um pouco arriscado, porque e se não ventar? Então, defende-se muito o uso da energia eólica como fonte auxiliar, né, como fonte complementar para geração de energia elétrica. Beleza? Muito bem. Não sei se você reparou, mas nas 4 formas de geração de energia elétrica que eu mostrei aqui, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear e eólica, no final das contas, você sempre tem um gerador que vai ser acionado no movimento de rotação e a partir daí vai ser gerada energia elétrica. Ou seja, no final das contas, é a energia cinética de rotação, que é energia mecânica, que está sendo transformada em energia elétrica. E aí, vale a pena a gente conhecer como é o nome do fenômeno que explica essa transformação de energia mecânica em energia elétrica, que é a chamada indução eletromagnética. Indução eletromagnética foi um fenômeno explicado por Michael Faraday lá em 1830, 1830 e poucos, e que explica como que a gente pode transformar energia mecânica em energia elétrica. E essa transformação, como você viu aí na aula, ela está presente na hidrelétrica, na termoelétrica, na nuclear, na eólica. Ou seja, o fenômeno da indução eletromagnética, ele é o responsável pela geração da maior parte da energia elétrica de todo o mundo. Beleza? Agora eu peguei aqui uma questão que não foi do Enem, mas é bem ao estilo do Enem. Acho legal a gente dar uma olhada. Da Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá? As usinas nucleares funcionam a partir da grande quantidade de calor liberada pelas reações nucleares. O calor é absorvido por um circuito de água primária do tipo ciclo fechado. Esse circuito fica em contato com outro, o circuito secundário, que por sua vez produz vapor de água a alta pressão para fazer girar uma turbina capaz de acionar um gerador elétrico, conforme mostra esquematicamente a figura abaixo. Então, tem aquele esquema que a gente já viu agora há pouco, só que agora a pergunta é diferente. Veja bem. Com base nas informações acima, a sequência correta das principais formas de energia envolvidas nesse processo é... Então, vamos analisar passo a passo. Usina nuclear. Então, no reator, energia nuclear vai ser transformada em energia térmica, né? Vai aquecer, e aí a água vai ferver, e aí esse vapor vai se movimentar, energia cinética de translação do vapor depois de rotação do gerador, e por fim, energia elétrica. Então, muita atenção a essas etapas de transformação de energia. Etapas que vão nos levar à geração da energia elétrica. Esse é um tópico muito importante para o Enem. Beleza? Muito bem. Falamos, então, um bocado de energia elétrica e da energia mecânica transformando-se em energia elétrica. Vamos seguir falando de uma outra muito importante, muito famosa, que é a energia térmica. A questão é o seguinte. As partículas que constituem a matéria, né, os átomos, eles têm um movimento de agitação. Portanto, eu posso dizer que cada um deles tem uma energia cinética. Se eu penso, então, se eu somo, né, as energias cinéticas de todas essas partículas de um corpo, eu encontro a energia térmica desse corpo. Ou seja, energia térmica, nós podemos falar que está associada, como você pode ver nesse GIF aqui de baixo, está associada à agitação.
e, portanto, está associada à temperatura. Atenção, não estou dizendo que a energia térmica é a temperatura, mas sim que a energia térmica está associada à temperatura, está relacionada com a temperatura, porque tem a ver com a agitação das partículas. Muito bem. E o calor? O calor, ele é uma energia térmica transferida de um corpo que está a uma temperatura mais alta para um que está a uma temperatura mais baixa. Pelo menos nos processos espontâneos é assim. Então, é extremamente importante que você não confunda energia térmica com calor. A energia térmica é uma energia contida no próprio corpo e que está relacionada à temperatura dele. Já o calor é uma energia transferida de um corpo para outro. E essa transferência, ela se dá quando há uma diferença de temperatura. De maneira que, espontaneamente, essa transferência vai do corpo de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Então veja que os conceitos de energia térmica e calor são parecidos, porém são diferentes. Fique atento a isso na sua prova. E um outro conceito importante, eu já quis mostrá-lo com o uso de uma questão, é esse aqui, ó. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Energia térmica, calor, equilíbrio térmico e temperatura são conceitos muito relacionados. Então, se eles estão em equilíbrio térmico, significa que a temperatura dos 3 é a mesma. Então, cuidado, não vamos confundir energia térmica com temperatura, não vamos confundir energia térmica com calor. São diferenças sutis, mas que podem aparecer na sua prova. Beleza? Aí eu estava mostrando para vocês que a gente tem a transformação de energia mecânica em energia elétrica, lá nas usinas geradoras de eletricidade, não é verdade? Mas também tem uma transformação muito importante, que é de energia mecânica em energia térmica. E quem explicou bem essa transformação foi James Prescott Joule. Em 1845, ele fez uma experiência, que você está vendo aí nesse GIF, em que ele pegou um peso, colocou a uma certa altura, quer dizer, uma certa energia potencial gravitacional, e deixou esse peso cair várias vezes. O peso estava acoplado a pás mergulhadas na água. E ao deixar esse peso cair várias vezes, ele percebeu que a temperatura da água aumentava. E aí vamos pensar. Se a temperatura da água aumentou, a energia térmica da água aumentou. Se a energia térmica da água aumentou, de onde veio essa energia? Da energia mecânica da queda do peso. Por isso, a gente fala em equivalente mecânico do calor, como sendo a conclusão de Joule. E fazendo essa experiência, o Joule conseguiu a relação matemática entre a caloria e o Joule. Ou seja, ele conseguiu mostrar que energia térmica pode ser convertida em energia mecânica e vice-versa, no caso aqui mecânica em térmica, né? E aí a relação. Como eu já falei para você lá no começo da aula, você não tem que decorar essas relações de transformação, não. Isso vai ser dado na prova. Eu só quero que você entenda que ambas, né, são unidades de energia, que, portanto, a gente pode converter uma para outra. Tá? E aqui uma contextualização histórica de como isso foi acontecendo. Joinha? E aí, falei de caloria, né, uma curiosidade, né? Temos 2 tipos de calorias. A chamada caloria física e a caloria alimentar, que antigamente chamava-se de grande caloria. Faz tempo que eu não vejo esse termo, mas, na dúvida, a caloria
alimentar ou grande caloria corresponde a uma quilocaloria, ou seja, a 1000 calorias físicas. Isso é o que a gente encontra nos alimentos, né? O valor energético dos alimentos. Repara ali, ó. Arroz com feijão, 2 colheres de sopa de 40 gramas de arroz com feijão vai dar 75 quilocalorias físicas, ou 75 calorias alimentares, né? A quilocaloria física, como a gente acabou de ver, ela é a caloria alimentar, quer dizer, a caloria com com C maiúsculo, né? Então aqui mais a título de curiosidade, né? Muito bem. E agora a fórmula mais famosa da história da física. A equivalência entre massa e energia, o E igual a mc ao quadrado, a equação de Einstein. O que o Einstein quis dizer com o seu E igual a mc ao quadrado? Peguei a frase do próprio Einstein. Assim, massa e energia são duas manifestações diferentes da mesma coisa, ou duas propriedades diversas da mesma substância física. Ou seja, massa e energia são equivalentes. Quem tem massa tem energia, quem tem energia tem massa. Isso surgiu num artigo que o Einstein publicou em 1905. Vou mostrar para você uma questão usando a lógica do E igual a mc ao quadrado. Também não foi do Enem, mas tem uma abordagem bem do estilo do Enem. Estou tentando aqui prever algo que poderia aparecer na sua prova do Enem. Vamos lá? O desenvolvimento da geração de energia por fusão nuclear tem sido lento e difícil. Porém, existe uma esperança de que esse processo seja fundamental como fonte de energia para as futuras gerações. Nele, 2 núcleos leves se fundem para formar um novo elemento. Reações como essa ocorrem no interior do Sol e se constituem na sua principal fonte de geração de energia. Por exemplo, quando o trítio e o deutério, que são isótopos do hidrogênio, eles se combinam, eles formam um núcleo de hélio e um nêutron, cada um deles com grande energia cinética, a qual é transformada em calor e aproveitada para gerar energia elétrica. Então vamos analisar a reação? Olha só, você tem aqui o trítio, que se combina com o deutério, formando o núcleo do átomo de hélio, um nêutron, e está liberando energia. Mas se está liberando energia, e energia é equivalente à massa, então isso aqui equivale a uma massa. Léo, o que seria esse MeV? Esse M aqui é de mega. Lembra que mega vale 10 a sexta. E esse aqui é o elétron volt que a gente viu lá no início da aula. Lembra que eu te falei que é para quando se fala de energias no átomo, usa-se a unidade elétron volt? Então, mega elétron volt. Ou seja, é um valor de energia. Então, a pergunta da questão. Para a reação nuclear de fusão representada acima, a soma das massas dos produtos da reação. Então, nós temos aqui, ó, reagentes, produtos, liberando energia. Se essa energia liberada, ela equivale a uma massa, quer dizer que se eu somar essas duas massas aqui, vai dar menor do que a soma dessas duas aqui. Porque parte da massa inicial vai ser convertida em energia.
Então, a soma das massas dos produtos dessa reação é menor que a soma das massas dos isótopos, que são os reagentes, antes da reação. E a energia a ser aproveitada é determinada pela equação ΔE igual a ΔM vezes C ao quadrado. Ou seja, aparentemente, a massa some, mas não é porque ela some, é porque ela se converte em energia. Ou seja, massa pode ser convertida em energia, energia em massa. Essa é a ideia da geração de energia nuclear. Ele falou aqui do processo de fusão que ocorre, né, no Sol, e nós temos o processo de fissão que a gente utiliza nas usinas geradoras, que eu já falei mais cedo. Beleza? Tranquilo? Falamos de energia mecânica, já falamos de energia térmica e a energia radiante, a energia das ondas eletromagnéticas, como a própria luz que vem do Sol, como as ondas de rádio, como as micro-ondas de um forno, como a radiação do celular, como o radar, o GPS, tudo isso é energia radiante que é dada por NHF, que eu vou explicar direitinho quem é quem, mas é a expressão da quantização da energia proposta por Max Planck em 1900. Ou seja, o Planck falou que a energia das radiações eletromagnéticas, a energia radiante, como é o caso da luz, ela é transferida em pacotes. É como se fossem caixinhas. E vamos analisar isso um pouquinho melhor agora na frente. Primeiro vamos detalhar a fórmula. Então, o N é o número de fótons, o número de pacotes. O F, a frequência dessa radiação. Então, se é infravermelho, tem uma frequência. Se é raio-x, tem uma outra frequência. Se é luz azul, tem uma outra frequência. Se é micro-onda, tem uma outra frequência. Claro que você não tem que decorar essas frequências. E o H é uma constante que recebeu o nome de constante de Planck. Falando em nome, vamos lá. Usa-se o termo quantum para se referir ao pacote de energia, que seria a energia quando n igual a 1, um único pacote. E usa-se o termo fóton, que eu tenho certeza que você já ouviu, para falar da partícula daquela radiação, daquela onda. Então, um fóton de ultravioleta, um fóton de infravermelho, um fóton de micro-onda, e por aí vai. Cada fóton tem uma energia de um quantum. Tá? Então, cuidado com essa nomenclatura que muitas vezes se confunde aí. Bom, para tentar clarear, também uma outra questão que ainda não caiu do Enem, mas que tem o estilo do Enem. Vejam só, eu estou colocando questões do Enem quando já caiu algo específico no Enem, e outras semelhantes, pensando naquilo que ainda pode cair. Então, vem comigo. Considere o texto a seguir. A escolha do ano de 2005 como Ano Mundial da Física teve como um de seus objetivos a comemoração do centenário da publicação dos primeiros trabalhos de Albert Einstein. No entanto, é importante salientar que muitos outros cientistas contribuíram para o excepcional desenvolvimento da física no século passado. Entre eles, cabe destacar Max Planck, o qual, em 1900, propôs a teoria da quantização da energia. Segundo essa teoria, um corpo negro irradia energia de forma contínua ou descontínua, em porções que são chamadas de... cuja energia é proporcional à da radiação eletromagnética envolvida nessa troca de energia. A sequência de termos que preenche corretamente as lacunas do texto é, vamos lá? Segundo essa teoria, um corpo negro irradia energia de forma descontínua, em porções que são chamadas de fótons, cuja energia é proporcional à frequência da radiação eletromagnética
envolvida nessa troca de energia. Então, energia radiante, quantização da energia de Max Planck. Falei dos vários tipos de energia. E agora eu queria explorar um conceito que muitas vezes é confundido com energia, que é o conceito de potência. Vejam só. Imagine que a pessoa vai levantar um peso, como você está vendo aí na figura, e aí a pessoa levanta esse peso gastando 2 segundos, numa primeira tentativa. E aí, numa segunda situação, ela levanta esse mesmo peso gastando 1 segundo. Se ela levantou o peso em menos tempo, né, foi um processo mais rápido, quer dizer que ela gastou mais energia? Não. Porque a massa que ela levantou é a mesma, a gravidade da Terra é a mesma e a altura que ela levantou é a mesma. Então a energia que ela gastou, que é igual à energia potencial gravitacional que ela transferiu para o peso, foi a mesma. Bom, Léo, então quer dizer que levantar em mais tempo, menos tempo, não tem nada de diferente? Tem a potência. Aí é onde entra o conceito de potência. A potência representa a rapidez na transferência de energia. Na segunda situação, a pessoa transferiu energia para esse peso mais rapidamente. Então a sua musculatura desenvolveu uma maior potência. Percebeu? Então olha só uma questãozinha, apenas para a gente identificar o conceito. Para o acesso ao andar superior de uma escola, é comum a escada ser substituída por uma rampa de menor inclinação. Desprezando as forças dissipativas e considerando o movimento com velocidade e módulo constante, a vantagem está no fato das pessoas desenvolverem menor potência. Veja, se você vai subir pela escada ou você vai subir pela rampa, a altura que você vai subir é a mesma. Então a energia que você vai gastar é a mesma. Só que pela rampa você vai gastar essa energia mais gradativamente, mais lentamente. E, portanto, você vai desenvolver uma maior potência. Uma menor potência, né? Você vai gastar energia mais lentamente, você vai desenvolver uma menor potência, por isso você vai se sentir menos cansado. Ok? Então não confunda potência com energia. Potência tem a ver com energia, mas é diferente. Né? Potência não é energia. Então, por exemplo, se a gente pega no gasto de uma casa, geladeira e freezer consomem mais energia do que o chuveiro, embora o chuveiro tenha uma potência maior. Ou seja, não basta ter potência maior para consumir mais energia. Se o chuveiro tem uma potência maior do que a geladeira e o freezer, significa que o chuveiro consome energia mais rapidamente. Mas isso não significa que, obrigatoriamente, ele vai consumir mais energia. E aí, voltando ao conceito, agora a expressão. A potência média é a transferência de energia ΔE pelo intervalo de tempo ΔT. Sendo que uma transferência de energia pode ser na forma de calor, na forma de trabalho. Na forma de calor, se a transferência de energia se der, ocorrer por uma diferença de temperatura. Na forma de trabalho, se for por ação de uma força. Unidade medida, importantíssimo, isso aqui já caiu no Enem várias vezes. Unidade medida de potência é o watt, que a gente fala watt. De energia é o joule e de tempo é o segundo. Watt é joule por segundo. Olha lá a prova do Enem. Vamos fazer isso aqui que é um modelinho muito, muito cobrado, muito explorado pelo Enem. O consumo de energia elétrica de uma casa pode ser estimado considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela a seguir fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Aí você tem lá, né, potência e tempo,
Aí vem a pergunta. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quantos reais? Vamos lá. Potência e energia pelo tempo. Então, a energia é a potência vezes o tempo. Ou seja, é só multiplicar. Vamos multiplicar lá na tabela? 1,5 vezes 8 dá 12. 3,3 vezes 1/3 dá 1,1. 0,2 vezes 10 dá 2. 0,35 vezes 10 dá 3,5. 0,10 vezes 6 dá 0,6. Se eu somo isso aqui tudo, vai dar 19,2. Mas atenção, aqui é o uso diário. E a questão pediu o gasto mensal. Então nós temos que multiplicar por 30, né? 576 kWh é a energia gasta ao final do mês. Se eu multiplico pelo valor de cada quilowatt-hora, que é de 40 centavos, eu vou descobrir que o gasto será de R$ 230. Então vejam, uma coisa que eu quero enfatizar com vocês. O que a gente paga é pela energia elétrica e não pela potência elétrica. Mas com a potência e o tempo, a gente descobre a energia elétrica que foi gasta, como a gente fez aqui nessa questão. Fique muito atento a isso, tá legal? Uma coisa que confunde pra caramba e que o Enem já cobrou, vou mostrar para você daqui a pouco, é a respeito de unidades, quando se fala de potência e de energia. Olha lá, ó. Potência, coloquei lá, watt, quilowatt, megawatt, cavalo-vapor, né, o CV, e horsepower, o HP. Energia, joule, kilojoule, milijoule, etc. Caloria, eletronvolt, a gente já viu unidades de energia. Está destacada ali, né, de verdinho, a unidade medida para o sistema internacional, né? Tanto para potência quanto para energia, como a gente já viu. O quilowatt-hora é a unidade que geralmente se usa para energia elétrica residencial, como a gente acabou de ver na questão. Então, vamos olhar como é que a gente passa de quilowatt-hora, que é a unidade usual, para o joule, que é a unidade do sistema internacional. E isso pode ser explorado na sua prova. Não precisa decorar. Quer ver? Vamos comigo. 1 kWh. Olha só, vou fazer passo a passo. O 1, tá aqui o 1. Quilo, 10 a terceira. Watt, joule por segundo. Hora, 3.600 segundos. Então, se você reparar bem, vou apagar aqui só para ficar bonitinho. Se você reparar bem, nós podemos simplificar o segundo. Então, reescrevendo para ficar organizado, 1 kWh vale 3,6 vezes 10 a sexta joules. Quilowatt-hora, unidade usual, joule, unidade do SI. Beleza? Então, essa relação você tem que saber fazer, não precisa decorar, né? Não é difícil de fazer. Muito bem. Cavalo-vapor. Uma coisa que me deixava sempre, assim, bolado é cavalo-vapor tem a ver com cavalo animal? Tem. Se você voltar ali na época da Revolução Industrial, né, o surgimento das primeiras máquinas a vapor, era comum que se comparasse o trabalho dessas máquinas ao trabalho dos animais. E aí, observou-se que um cavalo consegue levantar um objeto de 75 quilogramas a uma altura de 1 metro em um tempo de mais ou menos 1 segundo. Então, fazendo as contas, você vê que a potência de um cavalo dá uma potência de 735 watts. Atenção, não tem que decorar esse valor. O que você tem que saber é que cavalo-vapor é unidade de potência, e não de força, e não de energia. Ok?
É unidade de potência. Assim como é o HP, que seria basicamente a mesma lógica, só que usando unidades do sistema britânico, né? Por isso, horsepower. Então, cavalo vapor e o HP são unidades de potência. Muita gente pensa que são unidades de força, porque a gente fala dessas unidades geralmente com motores, né? O motor do carro, de tantos cavalos. Aquilo não é a força do motor, é a potência. O Enem já cobrou sobre unidades de medida, quer ver? Vamos olhar essa questãozinha. O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15 mil megawatts por hora de energia a partir de fontes alternativas. Somente nos estados da região sul, o potencial de geração de energia por intermédio das sobras agrícolas e florestais é de 5 megawatts por hora. Para se ter uma ideia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Itá, uma das maiores do país, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera cerca de 1.450 megawatts de energia por hora. Megawatts de energia por hora. Megawatts de energia por hora. Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém pelo menos um erro conceitual ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro consiste em, vejam só, ele disse megawatt por hora como sendo unidade de energia. Se energia é potência vezes tempo, poderia ser uma unidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Poderia ser uma unidade de energia megawatt vezes hora. Megawatt hora. Aí sim, porque é potência vezes tempo. Veja só um detalhezinho, né? Outra questão do Enem. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe de sua família, recebe a sua primeira conta de luz. Está ali a conta dela. Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1.000 watts de potência, e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de quanto? Quer dizer, comprou o secador de cabelo, vai gastar mais energia elétrica. Então vai pagar mais. Quanto? Veja. Potência é de 1.000 watts, que é 1 kW, né? 1 kW. 15 minutos é 1/4 de hora. Só que isso é por dia. E eu vou usar durante 20 dias. E são 4 meninas, porque é estudante mais suas 3 amigas. Então vem lá, 15 minutos é 1/4 de hora. Se são 4 meninas, né, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, dá 1 hora. Se são 20 dias, dá 20 horas. Então, 1.000 watts, 1 kilowatt. O tempo vai dar 20 horas se eu penso no mês como um todo. Então ela vai gastar 20 kWh de energia a mais do que gastava antigamente. E aí eu posso fazer uma regrinha de 3. Mês passado ela gastou 260 kWh e pagou 162,50. Agora ela vai gastar 20 kWh a mais, então ela vai pagar X a mais. Esse X vai dar R$ 12,50. É o que vai aumentar na sua conta pelo uso do secador de cabelo. Beleza? Esse cálculo de energia relacionado a custo, né? Isso no Enem já caiu várias vezes. Fontes renováveis e não renováveis de energia. Né? Então, fontes renováveis, solar, eólica, né? Fontes não renováveis, carvão, gás, petróleo. Olha só uma questão do Enem abordando isso. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta de energia solar para elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica.
além do fato de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de utilizarem fontes de energia renováveis. Então é importante você saber identificar fontes renováveis, fontes não renováveis, impacto ambiental, tudo isso é extremamente importante para a prova no Enem. Né? A gente tem que no planeta todo são utilizadas muitas fontes renováveis e também não renováveis. Então, por exemplo, o petróleo, né, que tem muita guerra por causa do petróleo, muita disputa por causa do petróleo, porque a maior parte do petróleo do globo está lá no Oriente Médio. Por isso você sabe que essa região é sempre grande foco de tensão. Né? Essas reservas de petróleo dessa região são enormes. Pensando aqui no nosso caso, né, do Brasil, veja que a gente tem, de 2010 até 2020, uma tendência de diminuição do uso de fontes como petróleo, né, que é não renovável, e uma tendência ao aumento do uso de fontes renováveis. Né? Repara que o primeiro gráfico aqui, ó, petróleo e derivados diminuindo, fontes renováveis aumentando. Mas mesmo assim, petróleo e derivados ainda corresponde à maior parte, né, da energia da matriz brasileira. Então, essa tendência de substituição por fontes renováveis, ela está se dando de maneira muito lenta no nosso caso, né? Beleza? Então, só destacando principais desvantagens dos combustíveis fósseis, que eu tenho certeza que você sabe, né? Não é renovável, que acho que é a principal desvantagem, poluem muito e incrementam o efeito estufa, portanto, contribuem para o aquecimento global. Né, para fontes renováveis, destaque na eólica, que a gente já falou bastante, destaque na energia solar. Muito bem, foi um prazer ter essa conversa aqui com você. Espero mesmo que tenha sido útil todo esse diálogo, né? Muita coisa, energia tem muita coisa, mas como eu lhe disse no início da aula, você pode ter certeza, algum desses vários tópicos que a gente abordou aí será explorado na sua prova do Enem. Não deixe de estudar um pouquinho desse assunto. Mais uma vez, eu agradeço aí ao IF Goiano pelo convite, mais uma vez parabenizo pela iniciativa, espero que todo ano a gente tenha essa participação. Bom, um grande abraço para você, uma excelente prova para você. Precisar de qualquer coisa, lá no início da gravação vocês viram que tem o meu contato, é só mandar um e-mail que a gente vai conversando, ok? Então, tchauzinho, até a próxima.